A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra da parte de Deus, cujo tema fala sobre política e igreja. Combina? Né? Eu queria deixar essa reflexão para o irmão, que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? É uma bagunça que se faz com vários tipos de pensamento. Eu quero deixar claro para os irmãos aqui que do Novo Testamento para frente, a religião, né, no caso o judaísmo, se envolveu com a política, né, e no caso eles perseguiram Jesus Cristo. Né, diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, né, e diz o livro de Mateus todo, quando Jesus nasceu, lá em Mateus capítulo 2, né, no caso Herodes queria matar ele de tudo quanto é jeito. Por quê? Por causa da política, para não perder o poder. E quando Jesus veio, começou a fazer aquelas maravilhas, né? Pregando a palavra para aqueles que, aos olhos dos fariseus, dos saduceus, né? Dos hipócritas, não eram nada, não eram dignos, porque ali você só era digno se você tivesse um diploma, né? Se você fosse um escriba, se você fosse do sistema, né? Porque Jesus veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram ele, não quiseram ele, porque queria que viesse um líder religioso para libertar ele do Império de Roma. Como isso não aconteceu, eles se associaram, os sacerdotes, né, que era Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, que se associou com Roma para obter benefícios, né? A igreja pagava imposto de todo o culto que fazia, né? O culto judaico pagava a Roma tributo, então Roma dominava tudo. E naquela época quem reinava em Roma lá era Pilatos, né? Então, a política sempre foi opressora da igreja. No Antigo Testamento muitas pessoas falam, mas Davi, mas José. Cada época tem seu contexto. Aquela época, Jesus não tinha se revelado ainda. Então Deus falava com o povo através dos profetas, e os profetas falavam com os reis, né? Deus instituía os reis para falar com o povo, porque o povo sempre precisou de um norte, né? E no Novo Testamento, sabemos que a política nunca deu certo com a igreja, porque o povo sempre foi desobediente, porque a culpa de tudo que acontece não é da política em si, mas sim do povo corrompido que entra lá, ou se entra lá e depois revela o seu caráter. Sabemos que toda generalização é burra, mas sabemos que há uma frieza espiritual nos nossos dias atuais. Por quê? Porque a igreja, né, de uma forma muito exagerada, está apoiando agora o novo governo que se estabeleceu em 2018, então criaram-se tipo como se diz assim, um Deus, né, para defender aqui aquele negócio todo. Mas se nós formos olharmos para a história, desde a época de Fernando Henrique, dos seus antecessores, a igreja que elegeu. Por quê? Aqui no Brasil, no caso o evangelho é misturado, no caso com o católico, com o espírita, com tudo. Então são 80% da nação. Então tudo aquilo que apoia ganha, né? Só que a igreja não era para se meter. Nós temos que votar, sim, com certeza. Nós temos que escolher o melhor para o país, com certeza. Agora mesmo estava ali, fui ali me refrescar na lagoa, aqui na minha cidade de Araruama. É uma coisa linda, maravilhosa, limpa, mas não fica limpa direto. Por quê? Porque por causa da política, né, tem uma empresa de água aqui que ela joga o esgoto dentro da lagoa. Isso é o quê? Política. Então nós temos que votar para melhorar, sim. Nós temos que lutar por nossos direitos, sim, com certeza. Mas o que eu quero deixar bem claro é que a igreja, ela tem que depender totalmente de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, no meu ponto de vista, ela não deveria se envolver. Por quê? Passou vergonha na época de Lula, quando apoiou o PT, né? O PT fez o que fez. Ou está apoiando o governo e não sabe o que vai acontecer, né? Pelo partido do PSL, o líder já estava em corrupção, aquele que morreu lá em Petrópolis. Então é complicado você misturar o santo com o profano. E muitas pessoas, eu vejo isso, a frieza espiritual, a igreja está perdendo como se diz assim, está perdendo a essência. As pessoas antigamente respeitavam a casa de Deus, respeitavam tudo que se falava de Deus. Hoje não tem mais esse respeito. Por quê? Porque se associaram. Porque uma vez que você se associa com a política, automaticamente, se o cara for bom, amém. Se o cara for corrupto, aquilo acaba manchando a imagem daquela igreja que apoiou aquele cidadão. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, foi perseguido por causa da política. Quando ele morreu, né, tentaram abafar de tudo quanto é jeito. E lá em Atos Apóstolos, no caso Herodes,
Herodes tentou matar de tudo quanto é jeito. Matou, no caso, Tiago e tinha prendido Pedro. Era uma perseguição, mas foi a época que a igreja mais cresceu. Eu fiz uma pesquisa aqui, e aonde a igreja mais cresce é onde tem um país comunista, que é a China. Por incrível que pareça. Quanto mais aperta a igreja cresce. Quanto mais fica light a igreja deixa de acrescentar. Por quê? Se torna igual, né? Se torna, como se diz assim, uma coisa banal. E as pessoas que eu converso, né, no caso do pastor, eu prego para as pessoas falam, igreja nada, tá tudo a mesma coisa, tal, aquele negócio. E a gente fica até assim, olha para Jesus. Aí como que eu vou falar para uma pessoa olhar para Jesus? Se ele vai para a igreja e vai ver um pastor, vai ver um ser humano ali pregando, então ele quer ver naquele ser humano uma santidade, para que ele venha se espelhar em alguma coisa. Todo ser humano ele quer se espelhar em alguém, com certeza. Isso foi desde a época, nos passados, do nosso antepassado. Vocês estão entendendo? Então eu acho perigoso isso. Nós temos que votar, sim. Agora a igreja apoiar assim, de todo afinco, eu acho perigoso. Por quê? Porque quem está perdendo com isso, não é que Jesus pegue, Jesus está lá no seu sublime trono, não vai incomodar com nada, já está sentado à destra de Deus lá, entendeu? Há gente que tem que correr atrás. Mas eu fico chateado porque quando a gente vai falar, as pessoas estão brigando por causa da política, estão se degradando, as pessoas estão ofendendo uma outra. Né? A palavra de Deus diz que nós temos que orar por todas as instituições do governo, governo do Estado, governo municipal, governo federal. Nós temos que orar por todos, seja bom, seja ruim. O nosso papel é orar. Nós não temos que defender a OAB, não. Se alguém errou, o nosso papel é orar por ele. A palavra de Deus não deixa a gente julgar. Você vê que Judas era ladrão. Jesus nunca chamou Judas de ladrão. E hoje as pessoas na internet, mas descendo a madeira, falando, e no final dizendo ser crente. Quantos pastores que perderam a visão, que estão na política de uma forma achando que... Irmão, não vai melhorar, só vai melhorar se tiver mudança na lei. Não adianta. Você vê que esses partidos de direita e de esquerda só querem oprimir o povo. As coisas estão cada vez mais caras. A gasolina aumentando. O governo federal não pode fazer nada? Pode. Tira o dono da Petrobras de lá e bota outro. Faz uma política de direito, uma política que beneficia o povo, porque é o povo que compra gasolina, é o povo que faz tudo. Né? Fizeram uma maldade com o povo agora nessa reforma da Previdência. Poxa, a gente se aposentaria com 15 anos, no caso 15 anos, com 65, agora tem que trabalhar 35 anos. Você acha isso justo? Os governantes roubam e a gente paga? Então a política em si, a política não tem nada a ver, mas as pessoas que entram lá dentro, eles entram por interesse, porque se eles tivessem interesse de ajudar o povo, primeiramente eles cortavam a regalia deles. Vocês estão me entendendo? E Roma, naquela época, em Atos dos Apóstolos, quando o governo de Herodes de Nero perseguia, matava os crentes queimados, botava os crentes dentro do Coliseu, o evangelho crescia mais e mais. Aí eles falaram, peraí, então alguma coisa está errada, nós temos que se associar. Então foi criada a Igreja Católica, onde que o governo, né, primeiro era o governo de Roma junto com os judeus. Aí depois instituiu a Igreja Católica, que não batia de frente com os judeus. Teve até a cruzada, se você pesquisar, que os donos da Igreja Católica naquela época fizeram uma chacina, mataram muitas pessoas por causa da guerra política. É só vocês pesquisar sobre isso. Então o governo, no caso de Roma, se associou ao catolicismo. Isso em 16 de outubro de 1311, né, que foi instituído o Papa Clemente V. No caso, quem reinava naquela época, o imperador era Constantino. Então nós temos que entender que ele fez essa associação por quê? Por quê? Foi para o benefício do povo? Não. Foi para que ele viesse ter poder em tudo, porque esses governos ele quer ter poder. Então, quando um político se associa à igreja, é para ter o poder, para ter o voto, para depois ele ganhar e fazer aquilo que ele quer. Então, nós temos que abrir nossos olhos, temos que orar por todos. Não estou aqui tirando o poder da oração. Né? Nós temos que ter um coração perdoador, um coração quebrantado, para que a gente venha, em nome de Jesus, orar e crer, né? Que a gente venha ter um país melhor, porque a gente só pagamos impostos. Então, eu deixo essa mensagem para os irmãos, que os irmãos não venham idolatrar político. Que os irmãos venham orar por todos eles e venham analisar também, venham lutar pelos seus direitos, sim, com certeza, né? Porque nós pagamos impostos. Então, essa história que o governo defende família, que defende aquilo outro, essa é a história, porque lá em
Em Romanos capítulo 1, a Bíblia fala que Deus deixa essas pessoas que cometem tais coisas a seu bel prazer. Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Deus não proíbe ninguém de pecar. Agora, quem peca vai ter a consequência do seu pecado, né? É individual. Então nós não podemos oprimir ninguém. A lei tem que ser para todos. Se todos pagam imposto, todos têm que ter imposto. Nós temos que lutar contra as coisas que são contra a lei de Deus, claro, com certeza. Mas temos que ter amor pelo próximo e amor até para os nossos inimigos. Amém, meus amados irmãos? Então eu deixo essa mensagem para os irmãos, né? Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa expressar. Mas cuidado, irmão, não deixa essas coisas tirar a sua paz. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Deus está no controle de tudo. E creio que Deus não está se agradando de tudo isso que está acontecendo, não. Amém? Que esses líderes venham ter pensamento positivo em Deus e não ficar idolatrando ninguém, porque um dia a casa cai, porque tudo aquilo que a gente vai fazendo um dia é revelado. Então eu oro, mas é acreditado, eu só confio em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então fique na paz, que o Senhor vos abençoe. Eu deixo esse vídeo aí para os irmãos como um alerta, que muitas pessoas têm confusão, não entendem o que é isso, o que é aquilo, que a igreja tem que se meter. Não, a igreja tem que votar, porque nós somos democráticos. Amém, meus amados irmãos? Mas o crescimento da igreja está na renúncia, no arrependimento. Aí há crescimento na igreja. Não se associar com o governo e ficar uma coisa que está escandalizando o evangelho. Entendeu? Então fique na paz, que o Senhor vos abençoe. Se gostaram desse vídeo, compartilhe, né? Se quiserem ajudar o canal, se inscreva no canal. Deixa seu like, né? Se quiser apertar o sininho aí para todo vídeo que eu fizer chegar até o celular dos irmãos aí, fique à vontade, tá bom? Então um abraço a todos, um beijo no coração, e que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa iluminar o coração dos irmãos. Amém? Fiquem todos na paz, que o Senhor vos abençoe.